Bom, dando prosseguimento então, vamos falar um pouco sobre o trabalho de Galileu nesse período, né, nessa transformação que a gente chama de Revolução Copernicana. Então a gente viu que Copérnico faz aquele monte de proposições sobre um modelo que ele entende ser mais racional e matematicamente mais simples, fisicamente mais viável. E aí o Galileu adora essas ideias, ele gosta bastante da proposta de Copérnico e começa a investigar com outros olhos esse mundo, né? Então vamos dar uma olhada no que ele tem a oferecer. Bom, também, rapidamente, aqui um retrato do Galileu, né? 1564, se vocês lembrarem um pouquinho, Copérnico morreu em 1543. Então Galileu nasce 20 anos depois que o Copérnico morre. Então é bem para frente. As ideias do Copérnico já estavam circulando bem em vários locais, né? Então imagina, o Galileu jovem lá para 1570, 30 anos depois dos trabalhos do Copérnico serem publicados, então as ideias circulando, ele adere a isso e vai investigar a fundo. Então, nasceu no que a gente chama hoje de Itália, né? Estudou física, filosofia, matemática, astronomia, enfim. Iniciou estudos de medicina na universidade, depois foi para matemática, interessou mais, e acabou sendo hoje chamado de pai da física, né? Algumas contribuições dele que a gente vai explorar agora. Primeiro, observações do céu de forma ampliada com o uso da luneta. Você tinha já, nessa época, final do século XVI, começo do século XVII, você tinha instrumentos de ampliação, como binóculos, né, óculos, monóculos, etc. E alguns que eram usados para navegação, para ampliar a visão, né, a imagem de objetos quando você estava navegando pelos mares, etc. O que o Galileu faz é aprimorar esses instrumentos com lentes para ampliar imagens de objetos que estão muito distantes, como objetos do céu, como a Lua, e por isso ficou com o nome de luneta. E também vamos falar sobre a teoria da relatividade do Galileu, e o conceito de referencial, que são fundamentais para revolucionar o nosso conhecimento humano, né? Essa ilustração eu acho bastante adequada, né? Tem muita gente que compra às vezes um telescópio, uma luneta hoje em dia, e pensando que vai virar ela para o céu, assim, mirar para algum astro no céu e vai enxergar lá Saturno, Júpiter, tal, segurando na mão o telescópio, enfim, como essas gravuras, né? Na prática é muito difícil você enxergar alguma coisa colocando a mão na luneta ou no telescópio, porque quando você coloca a mão, você balança ele e qualquer pontinho que você desloca para um lado ou para o outro, você já tira o foco, tira a direção correta dos objetos, né? Então, é bem delicado e essas imagens são apenas para ilustrar, né? Você vê outros instrumentos de medida aqui, instrumentos compasso, então vários instrumentos para medir inclinação, posição dos astros, anotações, registros, etc., né? Enfim. Então, há uma mudança, ele é chamado até de pai da física, porque ele passa a observar, anotar e medir ao mesmo tempo. Então, cada observação que ele fazia, ele media a posição, a inclinação, latitude, longitude e registrava. Então, o que a gente faz hoje de ciência é isso, né? A gente observa, coleta dados, constrói instrumentos, anota, de novo, aprimora os instrumentos, registra, anota. Se vocês virem o que está acontecendo, por exemplo, com o desenvolvimento das vacinas, nesse período agora, que fala bastante em vacina, ainda bem, né? O que se faz? Você desenvolve instrumentos, no caso, os insumos, os vírus modificados, etc. Aí você analisa, você anota, você registra, e aí você mostra para outros profissionais que trabalham na mesma coisa que você, eles fazem comentários, refutam, isso está certo, isso não está certo, aí você faz outros registros, enfim, isso vem dos trabalhos do Galileu, tá? Então ele é um dos pais da ciência, como a gente conhece hoje, o trabalho científico. Bom,
O Galileu ele trabalha com uma luneta que é refratora, ou seja, funciona com lentes, com refração. Vocês lembram lá das aulas de lentes e espelhos? Então você tem uma lente, que você tem um objeto, e você produz uma imagem desse objeto do outro lado da lente. O Galileu vai trabalhar com junção de 2, 3 lentes no mesmo tubo, para ampliar bastante o tamanho da imagem de objetos distantes, né? Isso no começo do século XVII, 1620. No final do século XVII, o Newton vai construir telescópios com espelhos. Lembra que os espelhos também, você tem um objeto aqui, dependendo de como você constrói o espelho, em que posição você coloca o objeto, se é antes do foco, depois do foco, você pode produzir imagens maiores ou menores desse objeto, né? Então Newton vai trabalhar com telescópios com espelhos, são refletores. Tá? Não vamos investir muito nisso. Hoje em dia, o que a gente tem? Os telescópios atuais, seja para uso na Terra terrestre ou seja para uso fora da Terra, os espaciais, eles têm diâmetros cada vez maiores, né? E geralmente eles são refletores, tipo newtoniano, para evitar distorções pela refração, porque na refração, com o uso de lentes, a luz precisa atravessar a lente, depois atravessar, voltar para o ar, etc. E com o espelho, como ela não precisa atravessar um outro material, evita distorções. Os maiores refratores, ou seja, com lente, atuais têm 1 metro de diâmetro, e os maiores refletores atuais chegam a ter 10 metros de diâmetro, um espelho, né? Então são bem grandes. E tem alguns radiotelescópios que são conjuntos de vários telescópios que tem 300 até 500 metros de diâmetro. Tem um na China agora que tem 500 metros de diâmetro. O maior era o de Arecibo, no Porto Rico, que tinha 300 metros até uns anos atrás. E só um exemplo para citar, esse aqui é o Hubble, que é um dos telescópios mais famosos aí da história. A gente tem milhares, né? Mas ele foi projetado nos anos 70, foi lançado em 90 para fora da atmosfera terrestre, ficar orbitando a Terra. Foi consertado em 93, tinha alguns problemas. Mas como que consertou lá? Manda um ônibus espacial ficar orbitando a Terra, quase como um avião, próximo dele, e arruma, vai lá o astronauta e arruma, né? Tem umas fotos belíssimas do pessoal arrumando. Ele foi atualizado, o sistema, imagina, né? Como que funcionavam as câmeras fotográficas em 90. Aí ele foi atualizado em 2002 e 2009, e agora já não tem mais função, já ficou bastante obsoleto, né? Ele é do tamanho de um ônibus, mais ou menos, tá? Pensar nisso aqui, mais ou menos do tamanho de um ônibus. Enfim, é muito importante ter telescópios fora da atmosfera. Lembra que a atmosfera terrestre, ela absorve um monte de luz, ela distorce um monte de luz. Então, você tirar imagens do céu fora da atmosfera vai ser muito mais limpo. Você vai conseguir enxergar muito mais coisas. Então, poucos telescópios hoje estão na Terra, quando o investimento é muito alto, né? Só que estar na Terra também favorece que você pode ir lá a qualquer momento, né? Não tem que ficar dependendo de orbitar a Terra, lá uma missão de bilhões de dólares, enfim. Então a gente tem os maiores hoje para investigação estão terrestres, né? Estão em cima da Cordilheira dos Andes, para ficar o mais alto possível, então menos atmosfera possível em cima deles. Não tem chuva também, lugar seco, tem um céu bem limpo, né? Bom, enfim. Algumas observações de Galileu com a luneta que ele construiu, né? Então a luneta dele permitiu observar quais coisas? Imagina, primeira luneta criada, então um telescópio bem primitivo. Seria assim, hoje se você quiser comprar um telescópio de uns R$300, R$400, vai ser parecido com o do Galileu. Bom, uma das primeiras e mais óbvias observações que ele fez foi as crateras na Lua, né? Isso aqui é muito importante, porque ele viu que o céu era imperfeito. Na concepção geocentrista aristotélica ptolomaica, adotada principalmente pela Igreja Católica, lembra que eu falei que da Lua para cima era tudo perfeito, porque era divino. O imperfeito era a Terra, que era onde havia a humanidade. O céu era perfeito. Então, quando fala assim, o céu e a Terra, né? A gente vai para o céu, a gente vai para o mundo perfeito, a gente vai... Era todo esse conceito
que ainda tem bastante gente, né, que entende assim, ó, gata, dá licença. Dá licença. Pronto. E quando o Galileu observa a Lua, ele vai ver que ela é cheia de crateras, de montanhas, de buracos. Ele fala, poxa, então calma aí, não é perfeito aquela esfera perfeita, divina, etc. Há imperfeições ali. Então, isso é uma coisa que ele nota com a luneta. Outra coisa que ele nota, essa das mais importantes. Quando ele observa Júpiter, ele vê que tem 4 estrelinhas, entre aspas, aí, ao redor de Júpiter, que conforme o tempo passa, se ele olha num dia, estão as 4 aqui desse lado esquerdo. Aí olha no outro dia, tem 2 estrelinhas de um lado, 2 do outro. Aí olha na outra semana, tem 3 na direita, 1 na esquerda. Às vezes não tem nenhuma, tem 2 visíveis e 2 não visíveis. E ele começou a anotar todos os dias a posição dessas 4 estrelinhas, e ele viu que não eram 4 estrelinhas, eram 4 luas girando ao redor de Júpiter, 4 satélites de Júpiter. E aí ele conseguiu calcular certinho a velocidade, né, a partir da medição dessas 4 luas que ficam orbitando Júpiter. Hoje a gente sabe que Júpiter tem umas 30 luas lá, mas as outras são pequenas para o telescópio do Galileu, né? Com um telescópio simples a gente consegue ver só essas 4, que são as mais famosas. A Io, Ganymedes, Europa e falta uma, né? Io, Ganymedes, Europa e Calisto. Enfim. Então, por que isso é importante? Porque Galileu mostra que há outros centros. Então, aquela proposta geocentrista lá do aristotélica e ptolomaica falava que a Terra era o centro de tudo e ponto final. Que era um lugar especial, criado por Deus, etc. Isso do ponto de vista da igreja, né? Quando Copérnico fala, olha, eu acho que o Sol é o centro, mas a Terra é o centro da Lua, da órbita da Lua. Então teria 2 centros, o Sol sendo o centro de todo o sistema, mas a Terra sendo o centro da órbita da Lua. E aí o Galileu vai mostrar que não. Tem mais um centro, Júpiter também é centro da órbita dessas outras luas aqui. Então tem outros centros, né? Então isso é bastante interessante. Outra observação do Galileu fantástica. Ele vê que Vênus tem fases. Quando a gente olha para Vênus a olho nu, a gente só vê um brilho muito forte, né? A gente viu as fotos lá, a gente já discutiu isso. Uma estrela bem forte, né? Como se fosse uma estrela. Quando ele olha com o telescópio, o que ele observa? Que Vênus tem fases. Ele tem fase cheia, esses numerinhos aqui em cima são as fases, né? Tem fase cheia, tem fase minguante. Então, tem fase crescente, né? E aí ele fala, pô, Vênus tem fases. E aí ele entende que a única forma de Vênus ter fase cheia é ele estar girando ao redor do Sol. E a Terra também, né? E não aqui o modelo geocentrista da Terra no centro e Vênus girando ao redor da Terra. Porque com Vênus girando ao redor da Terra e o Sol girando ao redor da Terra no modelo aristotélico ptolomaico, a gente sempre ia ver o lado mais escuro de Vênus virado para a gente. Então ia sempre ver ele ou crescendo ou minguando, mas nunca cheio. Porque a única forma de ver ele cheio é aqui. O Sol sendo o centro e Vênus tendo posições aqui 3 e 4, que ele está oposto ao Sol, para a gente ver a parte iluminada dele. Então isso é fantástico, né? Ele vai mostrar que só dá para ver Vênus cheio se for o modelo heliocentrista. Se for o modelo geocentrista, a gente não estaria errado o que a gente está vendo. E com o telescópio ele vê Vênus crescente, minguante, cheio, enfim. Tá? Então isso é muito impressionante. E outra coisa que ele observa são as manchas solares, né? Ele, com o telescópio virado para o Sol, ele percebe que o Sol tem várias manchas que variam também de semana para semana, né? Hoje em dia a gente entende como regiões que têm menos atividade solar ou menos fusões nucleares, menos reações nucleares, e ficam variando, né? Como é uma bola de gás na concepção hoje, né, moderna. Hoje a gente sabe que o Sol é uma bola de gás, então não é sólido e é dinâmico, está em movimento, etc. O Galileu fica olhando para o Sol, observa essas manchas, ele vê, de novo, que nem o Sol é perfeito, e ele fica cego por conta disso, né? De olhar para o Sol com o telescópio. O coitado não imaginava que se ficasse olhando para o Sol com o telescópio ia ficar cego tão rápido, mas ficou, né? Fazer o quê? Bom,
Então essas são algumas observações de Galileu que transformam a forma como a gente olha para o universo. E aí ele vai desenvolver a teoria da relatividade, que é o grande trabalho dele. Tá? Muito melhor do que essas observações, muito mais profundo do que essas observações, é a teoria da relatividade de Galileu. O que trata ela? Ele fala o seguinte: ele mostra que as variáveis físicas, velocidade, posição, instante de tempo e aceleração só podem ser utilizadas quando relacionadas com um determinado referencial. Se eu não disser a partir desse referencial eu calculo velocidade, posição, tempo, aceleração, se eu não definir um referencial, eu não posso definir que alguma coisa tem velocidade ou tem aceleração ou está em qual posição. Imagino que vocês devem ter estudado isso um pouco no primeiro ano, né? Sem estabelecer um referencial, a gente não consegue calcular velocidade, aceleração, posição, etc. Vai ser falso. E o que é o referencial? É o ponto de vista do observador, de quem está fazendo a medida, né? Então, qual a posição no espaço e qual instante de tempo definidos para esse observador para estudar um certo evento. Não vamos explorar muito isso, eu vou dar exemplos de vídeo, tá? Só para entender o que eu estou dizendo. Então, esses vídeos, esses links eu vou deixar todos no slide, né? Primeiro link: movimento de uma moto com referencial na estrada. Então, esse aqui. Se o observador, a câmera, pensa na câmera, que é mais fácil, né? Se o observador, a câmera, está fixa na estrada, como que ele vê as motos em movimento? Vê as motos passando assim. Então, fixo na estrada, quem está se movimentando são as motos. Estão se aproximando e se afastando aqui da imagem, né? Beleza. E se o referencial estiver na moto? Estiver fixo na moto e não na estrada? Quem vai se movimentar agora é a estrada, que está vindo para trás. Perceba a placa de pare vindo para trás, as árvores vindo para trás aqui, o poste, a placa vindo para trás, outra placa vindo para trás, os carros vindo para trás. Então, se o referencial estiver na moto, quem está se movimentando é a estrada. Indo um pouco mais para uma escala maior, né? Se o referencial estiver na Terra, como que a gente vê o movimento do Sol? Bom, do jeito que a gente já estudou, né? Com o referencial na Terra, você vê o Sol nascer, se movimentar ao redor do céu, né, da abóbada celeste, e depois se pôr do outro lado, né? Vídeo bonitinho, dá para ficar vendo aqui o tempo todo. Vou até adiantar um pouco mais aqui, ó. O Sol vai subindo, depois vai se pondo. Então, visto do ponto de vista da Terra, o Sol faz esse movimento ao redor do planeta. Também com referencial na Terra, qual o movimento das estrelas à noite? Então, se a gente coloca aqui com referencial na Terra, a gente vai ver as estrelas fazendo isso à noite, né? Se passar a noite observando e registrando com o telescópio, vai ver esse movimento das estrelas. Parecido com o do Sol, nascendo de um lado, aqui, se pondo do outro lado. Certo? Então, percebam, aqui estava o movimento da moto, porque o referencial estava na estrada. Aqui estava o movimento da estrada, porque o referencial estava na moto. Movimento do Sol e das estrelas com referencial na Terra. Que dá uma imagem desse tipo aqui, belíssima, lá do Apod também. Se você fixa a câmera num ponto na Terra, então referencial na Terra, e registra o movimento das estrelas ao longo de 1 hora, 2 horas, então, por exemplo, essa estrela aqui veio daqui até aqui. Pode ser aqui, se medir esse ângulo, dá pra gente saber quanto tempo levou, né? Porque em 24 horas daria 360 graus. Então, se a gente pega aqui um pedacinho, dá pra ver o tempo. Aqui, essa veio daqui até aqui. Essa veio daqui até aqui. Então, cada estrela no céu, se a gente registra durante 1 hora, deixa a câmera gravando, mas não como filme, né? Como foto. Foto estática, só deixando a luz entrar. Você vai ver que o céu faz isso, né? Bom, se o céu faz isso, e se a gente coloca o referencial fixo no céu, então?
Se a gente coloca o referencial fixo nas estrelas, vou colocar aqui, referencial fixo nas estrelas. Então eu peguei uma câmera, alguém pegou uma câmera e fixou numa certa estrela e ela acompanha o movimento da estrela. Então fica assim, né? O que acontece com a Terra se você fixa na estrela? Em vez do céu inteiro dar uma volta em 24 horas, quem dá a volta em 24 horas é a Terra, né? Então imagina que você tem uma câmera com um motorzinho que fixa num ponto do céu e deixa a Terra girar, né? Então fica assim. Ou seja, se o referencial está nas estrelas, quem está se movimentando é a Terra. Certo? Então o movimento da Terra com referencial fixo nas estrelas. E, por fim, um pouco sobre a paralaxe estelar, que é o movimento relativo. Se você observa as estrelas, isso aqui é coisa linda também. Se você observa as estrelas ao longo de um ano, de 12 meses, o que você observa? Em geral, as constelações mantêm um padrão, né? A constelação do Cruzeiro do Sul continua o Cruzeiro do Sul, lá as Três Marias em Órion continuam com a mesma estrutura, Leão, Câncer, Virgem, todos com a mesma estrutura. Mas se você olha com instrumentos com bastante precisão, você vai ver isso, ó. Ao longo do ano, as estrelas fazendo uma voltinha, percebam? Algumas mais, outras menos. Essas que fazem uma voltinha maior, então cada voltinha dessa aqui, eu vou voltar um pouco, olhe para essa estrelinha aqui, que é bem forte. Cada volta completa são 12 meses de observação. Então se você observa aqui em 12 meses, ó, né, olha essa aqui assim, fazendo uma volta grande. Algumas fazem voltas grandes, outras menores. A cada 12 meses elas fazem isso. Por quê? E as constelações fazem isso, ó. Se a gente observa com bastante rigor, né, com instrumentos precisos as constelações, tem essa dança. Mas em geral mantém uma forma. Por que faz isso? Porque tem estrelas mais próximas da Terra e outras mais distantes. Então é que nem quando você está num carro andando assim, que é mais fácil de observar, num ônibus, as coisas que estão mais próximas de você passam para trás mais rapidamente, as coisas que estão mais distantes passam mais vagarosamente, né? Isso que se chama paralaxe estelar, essa mudança de posição. Quem está mais próximo muda mais rápido, quem está mais distante muda mais lentamente ou quase não muda quando está muito distante. Então aquela ideia do Copérnico de que todas as estrelas estão fixas no fundo do universo, numa esfera lá, isso hoje em dia não faz o menor sentido, porque a gente consegue calcular a distância das estrelas, algumas estão muito mais próximas, outras muito mais distantes, né? E dá para ver com a paralaxe, movimento relativo. Ah, mas por que tem esse movimento relativo? Porque a Terra está dando uma volta a cada 12 meses ao redor do Sol, né? Translação. Então, cada vez que a Terra vai para a direita, você observa algumas estrelinhas indo mais para a esquerda do que outras. Quando a Terra volta para a esquerda, vê algumas estrelinhas indo para a direita. Então, cada translação de 12 meses ao redor do Sol, você vê as estrelas fazendo esse movimentinho aqui, por efeito da Terra tá indo para a esquerda, indo para a direita, indo para a esquerda e para a direita ao redor do Sol, né? Não é lindo isso? Eu acho isso maravilhoso, né? E ainda tem gente que vem perguntar para mim, perguntaram ano passado para mim aí no campus mesmo, se eu acreditava na Terra plana. Jesus. Beleza, então atividade da semana, rapidamente. Essa semana a gente vai ao teatro, tá? Lá no Moodle eu coloquei o link dessa peça, Galileu e Eu, a Arte da Dúvida, uma adaptação da Denise Fraga da peça Vida de Galileu, que ela encenou durante alguns anos aqui pelo Brasil. Tem o link lá no Moodle. Essa peça tem 50 minutos. Eu recomendo que vocês tentem assistir com quem mora com vocês, com o irmão, com pai, mãe, tio, vó, enfim, porque a peça é belíssima. E aí a gente vai fazer uma conversa sobre a peça, que conta um pouco da vida do Galileu. Na quinta, no horário de atendimento mesmo, das 9h40 às 10h40, 1 hora de conversa. Participou da conversa, tem nota.
Recomendo assistir, então. Eu vou até disponibilizar antes essa aula para ver se a gente consegue assistir até no final de semana, enfim. Tá? Caso alguém não possa participar da conversa no Meet, então pode escrever um texto, assiste a peça, né? Tem que assistir a peça também, mas aí entrega um texto de até uma página, comentando sobre a peça, sobre o Galileu, e as suas impressões pessoais sobre esse trabalho, né? O que achou da peça, enfim, o que pode ter contribuído para você, e aí manda por e-mail para mim, renato.pugliese, até dia 18, tá? Beleza? Então, bons estudos, boa semana, até a próxima aula.